Mateus 26, tá? Nós vamos falar hoje. Estamos vivendo a última semana, que é a importância do Senhor Espírito Santo na nossa vida, o como Ele é importante. Temos falado muitas coisas a respeito. E hoje a gente vai falar: o Senhor Espírito Santo nos faz o que, igreja? O Senhor Espírito Santo nos faz permanecer como? Murmurando, firmes. Com quem? Com Deus, só Ele. Ninguém nos faz permanecer firme. Podemos, ou pode até ser que a pessoa permaneça, como Pedro, permanecer como Judas, permanecer como Tiago, João, André e todos os demais discípulos. Estavam ali até onde deu para eles. Na hora que fugiu do controle, ninguém ficou um. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas estão murmurando, estão duvidando, questionando, não confiam mais. E a gente já aprendeu que esse Senhor Espírito Santo, Ele nos ensina a confiar. A gente já aprendeu a respeito disso. Por isso que Ele é importante. Joquebede pega ali, Moisés, pega um cesto com betume, piche, calafeta ali, aquele cesto, e joga no rio Nilo. E foi embora para a casa dela. Se fosse olhar para um lado lógico, que essa mãe fez isso, quem iria cuidar, quem iria criar, quem iria dentro de um rio logo? Uma coisa é deixar com a vizinha para olhar, com uma pessoa para reparar, que você tem esperança de que pelo menos você não está lá, mas alguém vai cuidar. E ela jogou no rio. Quem ia cuidar dela? Quem ia cuidar dele para ela? E a confiança dessa mulher fez com que Deus criasse a situação de que a filha de Faraó pegasse aquela criança e chamasse ela a própria mãe. Em outras palavras, ela foi que criou. Porque há confiança. A gente precisa do Senhor Espírito Santo. Sem esse Senhor Espírito Santo em nossa vida, a igreja não confia. A igreja é desesperada, o povo é desesperado, o povo não anda em paz, o povo anda se descabelando. No momento da situação, do cinto que aperta, é mais fácil murmurar. E hoje a gente precisa aprender, entender essa importância, porque o Senhor Espírito Santo, Ele nos ensina, ou Ele faz com que as pessoas permaneçam firmes com Deus. E a gente vai aprender isso lá no versículo 31, junto comigo aí, verso 31. Posso ler? Lá no livro de Mateus, capítulo 26, verso 31. Posso ler contigo? Olha o que a Bíblia diz aí. Então, Jesus lhes disse, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo. Olha que coisa forte, o que ele diz? Te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? O mesmo. Então Jesus, olha aqui para mim por favor. Jesus, ele estava por saber de todas as coisas, assim como ele sabe de todas as coisas a respeito da sua vida, ele vai ensinando, ele vai falando, antes que a situação ocorra, ele já sabe como nós estamos.
E quando ele fala, olha, vigia, é porque ele não quer falar exatamente o pecado ou a situação que você está se enfiando. É porque ele sabe que existe alguma coisa que precisa ser revista por você. Essa base tem que partir da gente, de entender, poxa, Jesus está falando, ele sabe mais do que eu. E às vezes as pessoas não estão atentas quanto a isso. É como se elas estivessem ocultando a vida aqui. De Deus ninguém pode fazer isso. Então Jesus disse para Pedro, olha, Pedro e os demais discípulos, hoje vocês vão se escandalizar. Comigo ninguém vai ficar. Em outras palavras. E Pedro diz de modo, pode qualquer um, menos eu. Eu não vou me escandalizar não, Senhor. Aí Jesus já diz assim, olha, presta atenção. Jesus diz assim, você, além de se escandalizar, ainda vai me negar. Só para te entender que eu estou falando, como Jesus, eu estou tentando te ajudar, a ajudar vocês. Jamais, Senhor, jamais eu farei tais coisas, jamais. E todos firmaram a mesma coisa que Pedro disse. Mas ninguém sabe mais do que Jesus. Se Jesus diz vigia, porque tem algo que está acontecendo que você não está vigiando. Se ele diz ora, é porque ele sabe que de alguma forma você está se perdendo. Que você está se esfriando. Amém? Que de alguma forma você, infelizmente, está agindo de uma maneira que você nem percebe a distância que você vai ficando de Deus. E Ele, por ser o nosso Deus, Ele sabe que se você não nascer de Deus, não tiver o Espírito de Deus, dificilmente você vai permanecer firme. Você vai se enganar, menos Ele. Você vai se enganar, menos o diabo. Porque quando você não está firme, você está murmurando. E só quem está firme é quem tem o Espírito de Cristo. Jesus sabia do que ele estava falando. Ele sabia do que ele estava expressando e ele só apenas estava tentando ajudar os discípulos. Que ele sabia que ninguém pode permanecer firme se não tiver o Santo Espírito da promessa. Se não tiver esse Deus dentro de si. Ninguém consegue permanecer firmado naquilo que diz crer. Porque quem não tem esse batismo com o Senhor Espírito Santo, hoje ela vai dizer amém, glória a Deus, eu estou na fé, o meu Deus eu não me abandono por nada, der o que der, Deus é comigo, então olha, Deus me tirou lá do fundo do poço, eu jamais vou abandonar o meu Deus. Na hora da situação tu abandona, você não fica firme, não tem um que fique, e Jesus sabia disso. Jesus disse, olha, vocês vão se escandalizar. Sabe por que ele estava falando isso? Vão se escandalizar e eu vou ficar? Porque ele sabia que ele só ia ficar por causa, melhor dizendo, por conta do próprio Senhor Espírito Santo que estava sobre, ou melhor dizendo, dentro dele. Não é porque ele era Jesus, apenas filho de Deus na expressão física, mas na expressão espiritual, porque a pessoa que é filha de Deus recebe o que você ouviu ontem, transformação. E o que eu preguei, basicamente a mesma coisa, a respeito de fato sermos filhos de Deus. Por isso que ele disse, a todos quantos o receberam, João 1, versículo 12, deu-lhes o direito de serem feitos, porque veio a este mundo, mas não com a feitura de Deus. Deus deu-lhes o direito de serem feitos, transformação. Ele tem que transformar, gerar, feitos filho de Deus. E eu não vi este mundo feito filho de Deus? Feito filho de Deus? Não. Por isso que Jesus lá no livro de João 3, verso 6, ele disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você veio a este mundo nascido do homem e da mulher. O DNA que está dentro de você não é do meu pai que é do céu, não. É da sua mãe e do seu pai que te gerou. Que é carne. Nasceu da carne, é carne. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Porque quando nascemos o DNA que está aí
nas suas veias é do teu pai e da tua mãe. Não é de Deus, não. Como é que você vai tirar o sangue de Deus para você saber? Mas nós precisamos ter esse DNA de Deus. E como que a gente tem o DNA de Deus? Recebendo quem? Só assim. Por isso que ele fala, no 13 ele já diz: os quais não nasceram da vontade da carne, do sangue e nem do homem, mas de Deus. Não é pelo sangue que você descobre que você tem o DNA de Deus. Não é da vontade do seu coração que você descobre que você tem o DNA do Todo-Poderoso. É apenas por saber que você tem o Espírito de Deus. Não tem? Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se não habita, esse tal não é dele. Não é. Por isso que nós precisamos aprender. Enquanto não sermos gerados do Espírito, nós não teremos condições de permanecer firmes com Deus. Deus é conosco no momento bom. No momento do aperto você abandona. Você vai de acordo com a correnteza te levar. Você não vai como Deus direciona. Você não permanece quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais. A fornalha aqueceu 7 vezes mais e vê uma multidão de olho a você, porque você está defendendo uma base, um princípio que é de Deus. Esse aí é corajoso. Essa aí é corajosa. Você se intimida com essas coisas. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel capítulo 3, verso 16. Quando antes disso ele disse: eu vou tocar novamente os instrumentos musicais, e se vós não se curvarem diante da estátua que fiz, serão lançados na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida. Sabe o que eles respondiam no verso 16? Ó rei, o nosso Deus a quem servimos, se quiser livrar dessa fornalha das tuas mãos, ele nos livrará. Se não livrar, ele é o mesmo Senhor. Mas enquanto a isso, fique sabendo que nós não vamos nos curvar. Não vamos. Em outras palavras, só permanece quem tem essa certeza, essa base, quem é nascida de Deus. E é por isso que às vezes a igreja está aí dentro do santo lugar, com uma Bíblia debaixo do braço, mas na hora da situação ela procura outra forma, outros meios, mas ela não permanece firme como Deus quer que ela permaneça. Por isso que você entende a importância desse Deus dentro de cada um de nós. Aí Jesus disse assim: Pedro, todo mundo vai se escandalizar, não vai ficar um. Não vou, Senhor. E os demais: como assim? Não vai. Tu vai me negar. Meu Senhor, eu estou pronto. Não foi isso que ele disse? Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Aí os demais, ouvindo essas palavras, repetiram as mesmas coisas. Tudo que Pedro falou, os demais discípulos disseram o mesmo. Porque às vezes a gente é habituado a seguir o que o outro está falando. Agora presta atenção, vou continuar a leitura, tá? Verso 36. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Até quando, igreja? Ficai aqui e vigiai comigo. Aí, presta atenção, essa base que ele está falando aqui, que a alma dele estava profundamente triste,
até a morte, ele muito se angustiou, ele se entristeceu. Aí lá no livro de João, vou pôr na TV para você, João não, Lucas 22, 43 e o verso 44. Lá no livro de Lucas, olha o que para você entender ainda com mais clareza o que nós lemos aí. Como que Jesus se encontrava, isso aqui mais detalhado. Então, lhe apareceu um anjo do céu que fazia o que com o Senhor Jesus? O confortava, e estando em agonia, orava mais incessantemente. E aconteceu que o seu suor se tornou como o que, igreja? Gotas de sangue caindo sobre a terra. Aí você imagina essa tristeza que ele estava tendo aqui. Sabe por que eu fiz questão de vir aqui com você? Porque normalmente a gente vai entender assim, a pessoa é como como um daqueles dias que você às vezes enfrenta. Que às vezes você não tem coragem de ver ninguém, você não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, você quer ficar acamado, você às vezes chora, você fica muito triste, aí você, ao ler isso aqui, pensa que era a mesma coisa que Jesus estava sentindo, mas era exatamente o oposto, é isso aqui, ó. Uma dor que, humanamente falando, acho que nenhum de nós conseguiríamos suportar, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer. Então Jesus, fiz questão de ler isso aqui com você, para você entender como que Jesus se encontrava. Voltando aqui para a Bíblia, lá no versículo 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus, olha aqui, só para mim te dar vou abrir uma aspa aqui para você entender. Quando Jesus fala isso aqui, ele não está justificando a carne, não. O fato de você ter, às vezes, muitas pessoas têm esse argumento, desse argumento aqui da Bíblia. O espírito, a carne é fraca e ela acha que Jesus está justificando que ela precisa errar quantas vezes for. Ele está deixando claro que a opção é sermos espirituais e não seguir a carne. Não dar ouvido por muitas das vezes o cansaço, porque eles estavam assim. Por isso que Jesus disse, a carne ela é fraca, mas o espírito ele está sempre pronto. Então tenham em mente o que seguir, não a carne, sim o espírito. Por isso que ele declarou dizendo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Romanos 8:8 fala isso. Continuando aqui. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormes e repousais? E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, verso 47, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espada e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhes disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam
dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensais que eu não posso rogar meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espada e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fizeram o que, igreja? Fugiram. Olha aqui para mim, por favor. Você percebe que Jesus tinha alertado eles lá atrás? Quando Jesus ele nos alerta, é para a gente olhar não para o próximo, mas a gente fazer uma autoanálise: quem somos, como estamos e como poderemos estar se nós sermos humildes, de saber que o que Jesus está falando, ele sabe do que está falando melhor do que nós. Se é conosco, então ele quer, mais do que evitar problemas futuros, ele quer salvar a pessoa, mostrar a ela que aquilo que ela pensa a seu respeito é apenas teoria, que nada mais é que base sua, que não vai trazer uma sustentabilidade se você não tiver de fato um encontro com o Senhor Espírito Santo. Então o Senhor Jesus ele estava tentando ajudar os seus discípulos, mas eles acharam que o que o Senhor Jesus estava falando, eles poderiam reverter da sua forma e da sua maneira. Tanto é que quando prenderam Jesus, Pedro tentou defender aquilo que ele disse lá atrás, e os discípulos também. Então ele saca de uma espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, para tentar defender o que ele disse, que em outras palavras, que ele estava pronto até ir para a morte. Mas quando ele viu que a situação ficou de uma forma difícil, não só ele, mas todos os que afirmaram dizer que até para a morte estavam prontos, não ficou? Agora eu te pergunto, por quê? Por que que eles fugiram? Por que que eles não permaneceram firmes como Jesus? Jesus, lá no livro de João, capítulo 16, verso 32, olha, presta atenção o que vai dizer aqui. Olha só: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis o quê? Só. Me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está com quem? Está comigo. E lá no livro de João, a respeito de que João capítulo 8, versículo 31, lá vai falar praticamente a mesma coisa aí, que o Pai estava com Jesus. Jesus diz assim: sabe por que ele está comigo? Porque eu faço o que lhe agrada. Eu posso abrir com você lá? Posso lá? Vamos lá. É muito forte isso aqui, eu faço questão. João 8, 31. Abre aí comigo em nome do Senhor Jesus. João 8, capítulo 8, verso 31. Rapidinho. João 8, 31. João, capítulo 8, verso... Gente, na verdade é o verso 29. Não é o 31. Me desculpe, tá? É o verso 29. O que eu quero passar para você. Posso? Que diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por que agrada? O que Jesus fazia que agradava ao Pai?
ele dizia assim, ele diz, falei e repeti, Romanos 8:8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está escrito, não pode agradar a Deus. E ele está dizendo, ele sempre esteve comigo e nunca me deixou só, porque eu faço o que? Mas ele faz, dizendo Jesus, eu faço o que lhe agrada. Como que ele faz para agradar ao nosso Deus? Vivendo no Espírito, vivendo pelo Espírito, andando no Espírito. Lembra que lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 25, se vós estáis no Espírito, então anda no Espírito. Se vivamos no Espírito, então andemos também no Espírito. Não pode eu ser espiritual e andar na carne. Amém, igreja? Por isso que Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês não vão ficar nenhum comigo, porque o caminho que eu estou trilhando só fica quem é espiritual, só permanece quem tem o Espírito de Deus. E isso fica mais do que claro quando Jesus é preso. E após a situação se agravar, só ficou quem era espiritual. Quem foi? Quem foi que ficou? Somente o Senhor Jesus. Os discípulos que estavam ali dizendo assim, eu estou aqui, eu se preciso for, é para ir para a morte, é para ir para a morte, meu rei, então eu estou pronto. E o outro que disse, eu também, e o outro, eu também, pode contar comigo, porque daí vier. Não tem pessoa que diz assim, não, meu Deus não, eu estou firme, eu estou bem, como é que está fulano? Eu estou na fé, Deus é comigo. Quando a situação se aperta, ela é na fé. Quando alguém pergunta, ou ela é da fé, ou está na fé, quando alguém pergunta se ela está ou se ela é da fé. Mas na situação que se agrava, ela sai dessa base. Sabe por que isso acontece? Porque ela não é espiritual, igreja. Ela não tem o Espírito de Deus dentro dela. E quem não tem o Espírito de Cristo, por não ser dele, por não ser de Deus, não permanece. E Jesus diz assim, o Pai sempre esteve comigo, está comigo e nunca me deixou só. Porque eu sempre fiz o que agrada a Ele. O que agrada a Deus é a base que nós precisamos ter para sempre ter, de fato e de verdade, com quem contar. Ele contava com o Pai porque era um filho que fazia segundo o mandado e a direção de seu pai. Era um filho obediente. Mas aquele estava em tristeza, em agonia. Isso não significa dizer que você que é espiritual não vai passar por isso. Jesus suava com o que, igreja? Gotas de sangue, pingava na terra, mas ele não abriu mão, ele permaneceu, ele não fugiu, ele não foi um crente, por se dizer a você, fujão, que tenta cortar caminho. Daniel não sabia do decreto, igreja, que o rei tinha baixado, que alguém que fizesse pedida ou qualquer outro deus ou rei, qualquer outra pessoa que não fosse o rei da Babilônia, seria lançado na cova dos leões. Daniel sabia disso, ele sabia desse decreto. Mas eu te pergunto, ele parou de orar? Ele parou de fazer? Ele sabia dos riscos. Mas quando a pessoa é espiritual, ela é guiada por Deus. É para ir para a cova dos leões por consequência de obediência, meu Deus, eu vou parar lá, eu não vou fugir disso. Eu vou permanecer firme. O meu relacionamento, o meu voto que fiz com Deus, de jejuar, de orar, de buscar, eu vou fazer, eu vou continuar. E 3 vezes esse homem orava. O povo que vivia totalmente, era um perverso, viviam totalmente cheio de malícia, tramaram isso contra Daniel. Mas ainda assim eles não conseguiram com que Daniel fosse morto. Sabe por quê? Porque quando nós permanecemos firmes com Deus, Deus faz questão de te honrar. A Bíblia descreve que Daniel tinha um espírito de excelência. Um espírito de excelência. Sabe lá o que é isso, igreja? Uma pessoa que não tem, lá do lado de fora, ninguém que possa julgar,
pode até tentar encontrar erros, mas para Deus é uma pessoa que tem temor, que tem reverência, que tem obediência, que é compromissada, cheio de vida. Não é uma pessoa que hoje diz amém e amanhã está amaldiçoando Deus e o mundo. Não, ela está firme com Deus. Por isso que nós precisamos desse Deus, porque sem Ele é impossível você permanecer firme. Sem esse Espírito Santo dentro de você, você não permanece firme coisa nenhuma. E quer ver uma coisa simples? Lembra que ele disse, se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei? E tem pessoa que é fiel a Deus no pouco. Se o dízimo dela se fosse 10 mil, ela pensaria 2 vezes. Tem alguns que não, que entenderam já. E já nasceram do Espírito. Que se pudesse até dar milhões, ela daria. Mas outros, ela ia dizer assim, Deus me livre. Para que isso tudo? Não vou dar não. Sabe por quê? Porque ela não é espiritual, ela não tem o Espírito de Deus. Não é nascida do Espírito. Quem não é nascida do Espírito, a riqueza dela é terrena. Quem não é nascida do Espírito, o tesouro dela é terreno. E a Bíblia descreve lá no livro de Mateus, capítulo 6, 21, aonde está o teu tesouro, aí também estará o quê? O teu coração. Se o teu coração, se o teu tesouro é Deus, tudo que está aqui, que você pode olhar, por mais precioso que esse mundo possa demonstrar ser, igreja, isso não é riqueza não, isso é detalhe. Que você sabe que você pode adquirir, mas nada disso vai modificar a tua base espiritual, porque você sabe que aquilo um dia vai ficar. O que é eterno é o que Ele te entrega, o que Ele nos dá. Amém, povo de Deus? E é por isso que enquanto você não entender da importância desse Deus na nossa vida, você não é transformado, você não é gerado filho de Deus, você não tem essa base, você não sabe o que é ter a proteção de Deus como o templo do Espírito Santo. E é por isso que a igreja, ela está aí morta. Na maioria das vezes estão assim. Sem o Espírito de Deus, não tem como. Pedro, sabe que isso aqui que Pedro fala? Vou revelar a você. Ele não era mentira. Não é mentira. Uma coisa, a base da mentira é você falar uma coisa e já ter certeza. Pedro, ele tinha certeza daquilo que ele estava falando, que na hora da situação ele ia ficar com Jesus. Tanto é que ele tentou defender Jesus, pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele não estava mentindo, ele não estava ali falando da boca para fora. Não, ele estava sendo sincero, como muitas vezes você é. Meu Deus, eu tenho tanta vontade de mudar. Eu não quero mais ser essa pessoa, não quero ser mais essa mulher, eu não quero mais ser esse homem. Você é sincero em suas palavras, mas se você não entender a importância desse Senhor Espírito Santo, você não vai conseguir nunca, porque só quem te dá condição para te permanecer firme é só o Senhor Espírito Santo. É só Ele que faz você permanecer quando todo mundo vai fugir. É só o Espírito de Deus. Sem Ele, você vai falar como Pedro, sinceramente. Você vem para a igreja um mês, uma semana, você passa até mais tempo, mas se você não tiver um encontro com Deus, você vai desistir. Não tem jeito. E pode até não desistir de vir a esse lugar, a igreja. Que às vezes você tem empatia com o pastor, com o obreiro, com as pessoas, os irmãos da igreja. Mas é aquele tipo de pessoa que está indo e voltando e nada muda. É apenas mais um religioso dentro da igreja. Mudou da igreja, mudou apenas de igreja. Está na igreja evangélica agora. Vim de uma outra instituição. Estou na igreja evangélica. Mas continua com as práticas religiosas. E isso não muda, igreja. O que muda é você nascer do Espírito. O que muda é você ser gerado do Espírito. O que muda é você ter o DNA de Deus aí dentro de você. Porque quando você tem o DNA de Deus, pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo te largar, mas você sabe que Deus está aí contigo, e por essa condição você também não abandona Ele. Você não foge do campo de batalha. Você permanece porque Ele faz com que você permaneça. Mesmo que todo mundo diga não dá, e você vai ficar. Amém? Porque Ele está aí dentro te protegendo. E às vezes é até difícil de você ouvir isso aqui. Você espera acontecer mais o quê para você mudar? Às vezes eu gosto de falar assim, olhando para você.
porque de alguma forma as pessoas não conseguem despertar, às vezes até dormem. Você espera acontecer o que mais? Assim como você não consegue viver muito tempo sem se alimentar, você não vive um dia bem se você não tiver essa certeza dele aí dentro de você. Você vive bem horas, porque isso é comprometido, está comprometido uma pessoa que vive sem o Espírito de Deus, porque aqui dentro da igreja ela pode até dizer, ô Senhor, porque ela vai ficar bem em um lugar espiritual, é impossível de perceber isso. Mas saiu daqui por ela não ter ele dentro de si, lá fora ela... Por isso que eu falo, é questão de hora para ela estar bem. Daqui a pouco mudou o cenário, porque Deus não está dentro dela. Ela já perdeu o espírito, já saiu da presença de Deus. Porque só quem faz permanecer firme, só quem faz a pessoa permanecer firme diante de Deus é só o Senhor Espírito Santo. É só Ele. A gente está aqui firme, a gente já passou muitas altos e baixos, mas nunca passou pela nossa cabeça nos momentos difíceis abandonar o nosso Deus. Nunca, igreja. Sabe por quê? Porque a gente que tem Ele na nossa vida, a gente permanece porque Ele permanece conosco. Jesus, o Pai está comigo. Ele não me abandonou, não me deixou só. Amém, igreja? Lá atrás houve problema dentro da igreja, físicos, e surgiram outros problemas que a igreja às vezes nem sabe, que a gente não relata para você. A gente não fica importunando você. Deus, Ele nos faz usar, é para fazer isso, a gente vai lá e fala. Mas talvez você não sabe como, depois dessa situação que ocorreu, porque tem mais de ano, 1 ano e alguns meses. Quantos meses, pastor? Pastora? 2 meses. Que a gente está vivendo pela fé mesmo, no sentido de que no limite. Porque a gente fez um investimento muito alto dentro da igreja. Não tinha porta de vidro, não tinha central. Talvez você não tenha nem noção do que aconteceu financeiramente. Mas está aí o trabalho. Está aí tudo que está colocado aí. Mas a gente não fugiu, porque se fosse outras pessoas, ela não estaria mais com as portas abertas. Não estaria. Porque foram acumulando muitos dias. Praticamente eu já fiquei 4 meses aqui sem pagar o aluguel. Porque depois que aconteceu essa situação, domingo quem tem mais tempo aqui sabe que a igreja, nós tínhamos mais 10 cadeiras e colocávamos lá atrás, ainda ficavam pessoas em pé. E a gente tinha uma base muito grande, a gente usou essa base para fazer esse investimento pela fé. Jamais imaginaríamos que ia acontecer. E o diabo saiu disseminando ali a semente maligna dele. Saiu jogando, soprando, sujando os corações dos irmãos. E muitos foram embora. No domingo aqui ficava só você. Fora as pessoas novas, só as pessoas que são mais antigas, que estão aqui 5, 6 pessoas. Às vezes dava só, fora pastores, as obreiras, 2, 3 pessoas no domingo. Mas você pensa que a gente olhou para tudo isso? Aí Jesus também foi sozinho. Jesus foi sozinho. E o que é isso? Nesse cenário, gente, quando foge, quando sai, quando vai embora, o que conclui dentro de você com base naquilo que a gente está falando? Quem é que faz a pessoa ficar firme, permanecer firme? Então, se eu fujo, se eu sou um fujão, significa dizer que eu não tenho Ele dentro de mim. Espírito Santo Deus não nos deu espírito de covardia. Por isso que é importante a gente conhecer. Tem gente que fala do Espírito Santo, tem gente que fala de Deus, tem gente que fala do Senhor Jesus, tem gente que fala da Bíblia, mas não é nascida de Deus. Não tem esse espírito dentro de si. Não tem o Espírito Santo dentro dela. Fala, mas não tem. Não tem. E por não ter, no momento da dificuldade vai fugir, vai se rebelar, vai falar, vai fazer coisas que desagradam a Deus. Você não permanece. Não tem condição de permanecer de pé. Por isso que Jesus estava falando, vocês não vão ficar, meus filhos. Não vão.
Era sincero as palavras deles. Não vamos ficar, Senhor, não vamos nos escandalizar contigo de jeito nenhum. Só que eles não tinham noção que sem esse Espírito Santo é impossível permanecer. Agora, quando eles receberam o Senhor Espírito Santo lá em Pentecostes, o que foi que aconteceu? Esses discípulos fizeram diferença. Aí sim eles permaneceram firmes. Morreram por causa do Evangelho. Não negaram mais a Cristo como Pedro negou. Aquele lá, Jesus disse que ele ia negar 3 vezes. Ele vai negar. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas ele nega Jesus. Porque ele não tinha o Espírito daquele que faz a gente permanecer firme diante de Deus. Você só vai permanecer de pé se você tiver o Espírito dele. Senão, você não permanece. Desculpa te falar isso. Não quero te iludir. Eu quero te ajudar. Só permanece firme e permanece na fé quem tem o Espírito de Deus. Aí aqui em Efésios, eu quero finalizar aqui lendo com você, tá? Efésios. Vai lá comigo. Foi a leitura de ontem, né? Efésios 6. Foi ontem. Hoje é Romanos 6. Efésios 6. Presta atenção. Versículo 10. Para encerrar. E já buscarmos o Senhor Espírito Santo para a nossa vida. Efésios 6, verso 10. Posso ler? Que diz assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor. E na força do quê? Você lembra esse poder? Qual é esse poder aqui? Lembra que ele disse lá em Atos, capítulo 1, verso 8? Ao receber o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é nessa força que você tem que estar do poder de Deus, que é o Espírito Santo. Aí ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Contra o quê? Porque a vossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei. E qual é toda a armadura de Deus? Tem palavra, tem muita coisa, né? Mas resumindo, é ser revestido do Espírito Santo. Amém, igreja? Sem ele você não tem como permanecer inabalável, não. Lembra que ele disse, não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. Por isso que você só permanece, por isso que eles não permaneceram, os discípulos. Porque eles achavam que eles estavam ali lidando com apenas coisas físicas. Por trás daquela situação estava o diabo, gente. Estava o diabo. Era contra ele a guerra. E só vence o diabo quem está no Espírito. Quem tem o Espírito Santo. Quem está na carne não vence, não. E Pedro tentou vencer. Tu viu que ele correu e fugiu. Mesmo ele estando com uma espada na mão. Golpeando, cortou a orelha. Mas não é assim que destrói o diabo, porque esse mal que está na região celeste, como a Bíblia descreveu, só vence quem tem a armadura de Deus. Revestido da armadura de Deus. E revestido da armadura de Deus é ser revestido do Espírito Santo. É você ter essa base da palavra, do conhecimento. Amém, igreja? E que toda a igreja possa entender a importância disso.